Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo 100%. Bom, para quem não me conhece, sou o Pablo, técnico em segurança do trabalho aqui da instituição e vim conversar com vocês hoje sobre o equipamento de proteção individual e coletiva. A capacitação é direcionada ao setor de UTI neonatal, mais especificamente aí para as funções de auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem e enfermeiro também. Perfeito? Para a gente iniciar a nossa capacitação, nós temos que falar da norma regulamentadora número 6, que nos orienta com relação à utilização do equipamento de proteção individual e coletiva. É uma norma regulamentadora já bem antiga, aí, de 1978, foi publicada em 1978, sofreu diversas alterações aí durante esse tempo de existência e a última alteração foi agora em janeiro de 2025, correto? E de acordo com a norma regulamentadora número 6, o que seria o equipamento de proteção individual? É todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção contra os riscos existentes no ambiente de trabalho. Simples, né? Individual por quê? Não é permitido o fornecimento de EPI, um EPI para 2 colaboradores ou mais utilizarem. É fornecido individualmente, correto? Deve ser fornecido somente para o risco encontrado no ambiente de trabalho. É identificado esse risco e é fornecido um equipamento de proteção individual de acordo com esse risco. Por exemplo, aí dentro do setor de UTI neonatal, não há necessidade nenhuma da empresa fornecer, por exemplo, um capacete de segurança. Aí dentro não há projeção de quedas, né, de objetos nas cabeças dos colaboradores. Então não tem necessidade de fornecer esse equipamento, perfeito? E a gente precisa perceber essa questão também. A NR6 ela nos orienta com relação a algumas responsabilidades da empresa, tá? Então tem as responsabilidades e elas são adquirir somente o aprovado pelo órgão de âmbito nacional, ou seja, somente o aprovado pelo Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho solicita que o Inmetro faça testes dos EPIs e o Inmetro emite um certificado de aprovação, dizendo que esses EPIs são realmente eficazes na proteção dos riscos ocupacionais encontrados no ambiente de trabalho. Perfeito? E a empresa tem a obrigação de adquirir somente os equipamentos de proteção individual que contenham esses certificados de aprovação, certo? Orientar e treinar o colaborador é a obrigação da empresa fazer justamente o que a gente está fazendo aqui agora, orientação e capacitação dos seus colaboradores, correto? Então a empresa aí, em nome dos técnicos em segurança do trabalho, realiza essa capacitação conforme os EPIs que são fornecidos para os colaboradores realizarem as atividades. Fornecer ao empregado gratuitamente EPI adequado ao risco. Como eu falei, tem que ser adequado ao risco, não posso fornecer um equipamento de proteção diferente e não posso cobrar o fornecimento desse EPI para com o colaborador. A não ser em alguns casos aí que o colaborador perca muita quantidade de EPI e danifique muita quantidade de EPI. Aí a CLT, as consolidações das leis do trabalho, elas autorizam a empresa a fazer o desconto, desses EPIs que foram perdidos. Perfeito? Registrar seu fornecimento ao empregado, podendo ser adotado livros, fichas ou sistemas eletrônicos. Para quem recebe equipamento de proteção individual, aí sabe que a instituição adota o sistema de ficha de preenchimento, a ficha de EPI. Vou conversar com vocês com relação a essas fichas mais para o final da capacitação, perfeito? Exigir o uso. Então, a empresa adquire o equipamento de proteção individual, ela fornece o equipamento de proteção individual para o colaborador, ela capacita o colaborador a utilizar corretamente esse equipamento de proteção individual, ela registra esse fornecimento e ela tem a obrigação também de exigir que o colaborador utilize esse equipamento de proteção individual. É a obrigação da empresa realizar essa exigência. Responsabilidade pela higienização, principalmente dos equipamentos de proteção coletiva. Um exemplo que a gente pode dar aí são os aparelhos de ar-condicionado que estão instalados aí dentro do setor de UTI neonatal. A manutenção e a limpeza desses equipamentos é de responsabilidade da instituição, da empresa. Ela contrata uma empresa terceirizada e realiza essas manutenções e limpezas dos aparelhos de ar-condicionado. Substituir imediatamente quando danificado ou extraviado. Então, danificou o equipamento, extraviou,
a empresa é obrigada a substituir esse equipamento imediatamente. Perfeito? O colaborador comunica o responsável pelo setor e o responsável, né, o coordenador do setor, comunica a segurança do trabalho para que esse fornecimento seja o mais rápido possível. E comunicar ao órgão de âmbito nacional sobre alguma alteração que torne o equipamento impróprio para o uso, de algum defeito de fabricação, né, o colaborador constatou, o setor de segurança do trabalho constatou, então a empresa deve comunicar ao Ministério do Trabalho sobre a não utilização desse equipamento também. A exemplo das responsabilidades da empresa, nós temos também as responsabilidades do colaborador. O colaborador ele é responsável também por algumas questões que a gente vai verificar agora. Usar o fornecido pela organização. Então, eu estou realizando as minhas atividades, eu como colaborador por conta própria, eu vou e compro o equipamento de proteção individual e começo a utilizar ele dentro do ambiente de trabalho, sem autorização, sem a verificação, né, do setor de segurança do trabalho. Isso não pode, é proibido. Deve utilizar somente os que forem fornecidos. Por quê? O setor de segurança do trabalho faz as verificações e constata que realmente esse equipamento de proteção individual ele é eficaz contra aquele risco que você está exposto no ambiente de trabalho. Perfeito? Utilizar apenas para a finalidade a que se destina. Eu costumo dar o exemplo do óculos de segurança. Se eu preciso utilizar um óculos de segurança e eu utilizo ele na minha cabeça, a minha cabeça e os meus cabelos vão estar protegidos e os olhos, que é a finalidade que ele se destina, não vai possuir proteção. Perfeito? Então, os óculos de segurança incolor, né, tem que estar na frente dos olhos para realmente a gente ter proteção aí contra qualquer tipo de projeção de partículas. A gente tem que ter essa proteção aí bem instalada. Responsabilizar-se pela limpeza, guarda e conservação do EPI. É fornecido o EPI para o colaborador e ele tem que se responsabilizar pela limpeza, guarda e conservação, para isso prolongar a vida útil do EPI por mais tempo. Perfeito? Comunicar a organização, a empresa, quando extraviado ou danificado, então é a obrigação do colaborador comunicar, né? Quebrei meu EPI ou perdi meu EPI, vou ficar quieto, não vou comunicar mais nada. E vou continuar trabalhando me expondo ao risco. Não, você tem que comunicar para que a substituição do EPI seja feita com mais agilidade. Cumprir as determinações da organização sobre o uso, realmente seguir as orientações que a gente está passando para vocês aqui, né, através desse vídeo, perfeito? Aí a gente tem os EPIs que são fornecidos para o setor de UTI neonatal, luva de procedimento não cirúrgico, qualquer tipo de contato que eu tenha com o paciente, com os RNs ou com a mãe dos pacientes, que posso estar fazendo as visitas aí dentro, né, do setor, acomodação, né, qualquer tipo de contato com o paciente, eu tenho que utilizar a luva de procedimento não cirúrgico, e a utilização da luva ela não desobriga a higienização das mãos. Utilizei luvas, fiz o descarte correto, no lixo correto, no resíduo correto, e vou lá e higienizo minhas mãos seguindo as orientações da CCH. A gente tem 11 passos aí para a gente poder seguir, para poder fazer uma higienização correta das mãos, com relação ao pulso, os dedos, a palma, o dorso das mãos. A gente tem as campanhas que a CCH faz aí com tanta frequência, né, para a gente poder ter uma correta higienização. Utilizei luva, descarto, higienizo minhas mãos. Essa é a sequência. Óculos de segurança incolor para a gente proteger os nossos olhos, qualquer tipo de projeção de partículas, né, possam vir na direção dos nossos olhos aí, para não acessar a mucosa dos olhos, certo? O uso do respirador foi suspenso, então a máscara PFF2S que a gente utilizou por um bom tempo durante a pandemia, ela não é mais obrigatória a partir do dia 5 de 12 de 2024. Se eu quiser utilizar, eu posso utilizar, não tem problema nenhum, mas a obrigação não existe mais. Perfeito? Jaleco branco, de manga curta para auxiliares e técnicos de enfermagem. Algumas orientações aí com relação ao jaleco que devem ser seguidas, né, de acordo aí com a nossa direção assistencial. Nas épocas de mais frio, né, as épocas de baixas temperaturas, eu não posso estar utilizando uma blusa por cima do jaleco. Ao contrário, é o jaleco por cima da blusa. Coloco a blusa, coloco meu jaleco, abotoo todos os botões certinho, né, e aí eu posso estar utilizando dessa forma. Não posso sair com o jaleco para fora da instituição. Eu levo contaminação para onde eu estou indo e quando eu voltar eu vou trazer contaminação para dentro da instituição também. É proibido a gente utilizar jaleco
ou tiver que fazer uma atividade fora da instituição. Perfeito? Isso é muito importante a gente ter essas questões bem definidas. Jaleco de manga comprida. Igualmente as orientações com relação ao jaleco de manga curta. Seguir as mesmas, né, orientações. Jaleco de manga comprida é fornecido para as enfermeiras. Perfeito? Jaleco de manga curta, auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagem. As orientações são as mesmas. Perfeito? Uniforme privativo exclusivo da UTI neonatal. Tá? É um uniforme aí que permite a circulação de colaboradores aí para fora do setor, certo? Só que quando a gente tem um RN que precisa de uns cuidados mais exigentes, a gente evitar de sair com o jaleco quando voltar a ter um contato com esse RN mais específico ali, né, que está mais debilitado ali, que a gente tem que ter uns cuidados maiores com ele, né? Mas o jaleco permite a circulação entre ambientes, não tem problema nenhum. Perfeito? Só evitar aí essa exposição muito para fora. Na verdade, para fora da instituição, o jaleco também já não é permitido. Não, perdão, jaleco não, uniforme privativo. O uniforme privativo é para ser utilizado somente dentro da instituição. Perfeito? Caixa coletora de material pérfuro cortante, caso eu produza algum tipo de resíduo pérfuro cortante, eu tenho que fazer o descarte correto dentro da caixa coletora. Eu sou responsável pelos meus resíduos, não posso deixar resíduos em cima de bandeja, em cima de balcão, contando que os meus colegas de trabalho vão fazer o descarte para mim, e eu sou responsável pelos meus resíduos. E para mim descartar, eu tenho que utilizar a caixa coletora de material pérfuro cortante também, equipamento de produção coletiva que é fornecido para vocês. Placas de sinalização de segurança de piso molhado, onde esse equipamento de produção coletiva está instalado, eu tenho que ter mais atenção ao circular por esse local, porque pode haver umidade. Se tem umidade, a gente pode ter o risco de escorregão também, perfeito? Para os colaboradores que já recebem equipamento de produção individual, a gente tem a requisição do almoxarifado. Então, para mim tirar esse equipamento de produção individual de dentro do almoxarifado e fornecer para o colaborador, eu preciso dessa requisição, o colaborador assina essa requisição, eu devolvo para o almoxarifado e o almoxarifado faz a baixa desse equipamento de produção individual em nome do colaborador. Esse documento é assinado por vocês e a ficha de EPI propriamente dita também é assinada. A gente pode verificar que a ficha de EPI tem algumas particularidades, como o número da matrícula, a data de admissão, o nome do colaborador, função que o colaborador exerce dentro da instituição, o setor e o subsetor. Aí dentro da ficha a gente tem a data da entrega, a descrição do equipamento de produção individual, a quantidade que foi fornecido e o número do certificado de aprovação, caso tenha o certificado de aprovação. E o colaborador assina na frente, constatando que ele recebeu esse equipamento de produção individual do seu empregador. Perfeito? Bom, queria agradecer aí a atenção de vocês. Queria que fosse relevado aí, desculpado os erros que a gente estiver cometendo. As próximas capacitações com certeza vão melhorar bastante. O setor de segurança do trabalho vai estar sempre à disposição de vocês aí, caso haja dúvidas e solicitações de EPI, certo? Muito obrigado novamente pela atenção de vocês aí, ao assistir esse vídeo aí da capacitação. Segurança e saúde no trabalho em primeiro lugar. Um bom trabalho a todos, muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.